Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui para mais um quadro, né? Provavelmente o nosso penúltimo quadro aqui do Qual é a Conta, tá? Onde a gente traz aqui um geral de como foi o fechamento da rodada que passou, né? Nesse caso aqui a rodada 36 da Série B de 2025. Fazemos aqui um comparativo com a rodada 36 do ano passado, da Série B de 2024, e também trazemos ali alguns números da Série B de 2012, né, que foi a última Série B que o Atlético participou e resultou em campanha de acesso, tá? Então, dividindo a tela aqui comigo, a gente tem aqui a rodada 36, né? O Coritiba garantiu aí mais uma vitória diante já do rebaixado Paysandu, foi a 64 pontos, atingiu aí um percentual de 99,9% de chance de acesso, né? Praticamente aí garantido, só uma combinação de resultados aí muito improvável para tirar o acesso do Coritiba, né? Então, o Atlético assumiu, né, pela primeira vez nessa reta final aí a segunda colocação, né, com 59 pontos, dividindo ali em número de pontos com o Remo, mas é irrelevante, né? O Atlético atingiu aí os seus 78,2% com essa vitória diante do Volta Redonda, né? Vitória aí muito importante nessa reta final para o Atlético. Se manteria ali, em caso de empate, por exemplo, né, provavelmente ele em sexto ou sétimo colocado, né, junto com o Novo Horizontino. Teria ali que torcer por outros resultados nessas últimas duas rodadas finais. Então, um momento muito importante para o Atlético ter encaixado essa sequência de vitórias e bater um percentual de acesso tão grande aí, faltando duas rodadas para o encerramento da Série B, tá? Em terceiro lugar, Remo empatou com o Novo Horizontino ali, um confronto direto, né? Acho que o único resultado aí que foi muito bom para o Atlético, né, para essa sequência aí de reta final de Série B. O Remo aí baixou um pouquinho o seu percentual de acesso, foi a 55,8%. Acho que dos resultados mais surpreendentes também é que a gente tem a derrota da Chapecoense para o América Mineiro, né, dentro de casa, né, a Chapecoense que parecia ter retomado ali o caminho das vitórias aí nessa reta final. O pessoal até, alguns davam a Chapecoense já como praticamente garantida no acesso, né? Mas a Chapecoense teve aí um momento de queda e ficou estagnada nos 58 pontos, né, na quarta colocação. Baixou também um pouquinho o percentual de acesso, né? Mesmo atrás do Remo, na tabela, ainda tem um percentual de acesso maior, né? A gente sempre comenta, né? Aqui a gente utiliza o percentual de acesso da UFMG, tá? Às vezes os números podem variar um pouco de onde que você vê esse tipo de informação, no Globo Esporte, outros sites, dependendo quem é o matemático, tá? Mas aqui, né, ele sempre vai levar em conta a sequência, as próximas partidas, se é dentro, se é fora de casa, os adversários que vão ser enfrentados, o momento da equipe na competição, né? Tudo isso afeta nesse cálculo aqui do percentual, né? Por isso que aqui nesse momento a gente tem a Chape em quarto, mas mesmo assim com uma chance maior de acesso, né? O Remo, propriamente o Remo, vai ter um confronto direto na última rodada contra o Goiás, né? Então é isso que deixa esse percentual do Remo um pouquinho mais baixo, tá? O Criciúma em quinto colocado, a vitória diante do Goianiense foi a 49,6% de chance de acesso, com 58 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, né? Ficando atrás ali no número de vitórias, tá? Goiás também com 58 pontos, 34,9% de acesso, venceu o Cuiabá nessa rodada. E aqui, novamente, o Novo Horizontino, que também ainda está fazendo parte desse bloco, né? A gente tirou um pouquinho, a gente vinha trazendo às vezes G9, G8, né? Agora a gente já vai diminuir um pouquinho para o G7. O CRB, apesar de ter um percentual de acesso ali, eu acho um cálculo muito improvável do CRB estar fazendo parte. Então eu já removi o CRB aqui desse nosso bloco de análise, tá? Aqui a gente vai trazer um pouquinho dos números da Série B do ano passado, tá? O Santos venceu mais uma nessa reta final, venceu o Coritiba, né? Esse aqui foi o jogo do título, né? Que garantiu ali que ninguém mais alcançasse o Santos na sequência do campeonato, né? Faltando duas rodadas, o Santos não poderia mais ser alcançado em número de pontos pro acesso, né? O quarto colocado com 60 pontos. Então, foi aqui o jogo do acesso, tá? O Santos vai garantir o título mais na reta final, né? Mas esse aqui foi o jogo que decretou o retorno do Santos à Série A, na Série B do ano passado, tá? Aqui a gente vai ter um pouquinho mais, já começa a queda do Novo Horizontino, né? Que era o segundo colocado. Passou a terceira colocação, o Mirassol empatou com o Avaí, foi aos mesmos 63 pontos, o Novo Horizontino perdeu para o Operário, tá? Eu também trouxe aqui o Operário na sétima colocação, justamente para a gente ter um pouco do parâmetro, que era relativamente meio que um confronto direto, né? O Operário, mesmo assim, né, ele tá a 6 pontos, ele tá a 3 pontos do quarto colocado, mas o Operário não vai conseguir uma reta final muito boa e vai ficar fora desse grupo, tá? Mas o Operário meio que dá uma respirada aqui na briga e arranca pontos aí do Novo Horizontino, que era praticamente um favorito ao acesso aí nessa reta final, né? Fechando aqui, o Ceará vai à quarta colocação, chega ao G4, né? Com 60 pontos. Não chega nessa rodada, ele é derrotado pelo Botafogo de São Paulo, né? Mas o Sport
empata. Eu acho que tá errado ali. O Ceará vence o Botafogo de São Paulo, desculpa. Então, o Sport vai sair do G4 aqui nesse momento da competição, né? O Ceará vai ter assumido a 4ª colocação, mas depois o Sport vai passar o Novo Horizontino, vai retomar ali a 3ª colocação, né? Onde vai se encerrar no final do campeonato. Aqui na 6ª colocação, o Goiás, com 57 pontos, venceu o CRB, e o Operário, como a gente falou, venceu o Novo Horizontino no confronto direto, 57 pontos. Tá, vamos lá. A gente trouxe aqui o parâmetro aqui das últimas 2 rodadas da Série B do ano passado, né? O Novo Horizontino, que tinha 63 pontos, tinha ali um percentual de acesso praticamente garantido ali de acesso, vai somar só 1 ponto dos 6 próximos, né? Vai empatar com o Paysandu e vai perder para o Goiás, então vai ficar fora, né, do G4 na última rodada, vai ficar na 5ª colocação. O Sport aqui vai fazer uma campanha de 100% de aproveitamento, né, que vai colocar ele de volta no G4 e na 3ª colocação, né? Ele vai chegar ali aos 66 pontos, vencendo Vila Nova e Amazonas, tá? E aqui também a campanha do Ceará, né? Que vence o América Mineiro e depois empata com o Guarani, né? Óbvio, com a derrota do Novo Horizontino na última rodada, o empate já é o suficiente para o Guarani garantir o acesso nessa última rodada da Série B, tá? Agora aqui trazendo um pouco da Série B de 2012, como a gente sempre faz nos outros quadros, a gente sempre explica, né? A gente sabe que foi uma Série B com uma pontuação muito mais alta nessa parte de cima da tabela, né? Se a gente for comparar aqui, por exemplo, o Goiás é líder da competição com 74 pontos, né? Mas a gente traz esses parâmetros aqui porque, principalmente pela sequência agora que vai vir pela frente, né? A campanha que essas equipes vão fazer agora nessas últimas 2 rodadas, né? E também trazer um pouco dessa briga, dessa movimentação, né? Apesar de que agora, aqui na 36ª rodada, não vai ter alterações mais na tabela na reta final, né? Mas ó, o Goiás vence o Barueri, vai a 74 pontos. Criciúma vence o América do Rio Grande do Norte, vai a 71 pontos. O Atlético vence o Asa fora de casa. A gente comentou que o Atlético faz uma sequência final aqui boa fora de casa e ruim dentro de casa, né? Empatando em casa e vencendo fora, né? E o Atlético vai vencer o Asa fora de casa. O Vitória é derrotado pelo do Guaratinguetá. Acho que esse aqui é o primeiro momento que o Atlético passa o Vitória na tabela, né? Que se afirma ali na 3ª colocação. O São Caetano vence o Boa Esporte, né? Nessa sequência invicta que ele vai fazer aqui nessa reta final. E o Joinville é derrotado pelo Bragantino, né? Eu trouxe o Joinville aqui. Aqui, de fato, matematicamente é nessa rodada que o Joinville fica fora da briga, né? Então, nos próximas rodadas que a gente só vai estar trazendo o G5 ali entre Goiás e São Caetano. Então vamos lá. O Vitória, né, mesmo muito semelhante ao que o Novo Horizontino faz nessa reta final, né, consegue só 2 pontos nas últimas 2 rodadas, mas pela gordura que criou no início da competição, garante o acesso com esses 71 pontos, né, no número de vitórias em relação ao São Caetano, né. O São Caetano já, por exemplo, faz 67, 71, né. Se tivesse vencido esses últimos 2 jogos, né, tivesse vencido o Goiás na rodada 37, ele teria garantido acesso, né, e não no lugar do Atlético, no lugar do Vitória, tá. Então, né, uma reta final aqui de 100% de aproveitamento teria garantido o retorno do São Caetano à Série A, né. O Atlético também vai fazer uma reta final bem ruim aqui, né, empata os 2 últimos jogos, mas também justamente pela pontuação ali que tinha, mesmo a pontuação do Vitória, né, também consegue se garantir na primeira divisão, o acesso à primeira divisão pelos critérios de desempate, né. Essas equipes aqui, o Atlético tem o mesmo número de vitórias que o Vitória, só que fica na frente no saldo de gols, né? E o São Caetano fica atrás do Vitória pelo número de vitórias, né? O São Caetano termina a competição com uma vitória a menos que o Vitória. Então vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho, gente, da próxima rodada, tá? A rodada 37, quais são os cenários ideais para o Atlético, tá? Isso aqui que eu tô trazendo são todos os resultados perfeitos para o Atlético, tá? A gente vai trazer alguns cenários aqui um pouquinho mais para frente, mas esse aqui quais são os resultados ideais para o Atlético, tá? Aqui, acho muito improvável, mas uma vitória do Atlético diante do Coritiba manteria o Coritiba próximo ali do Atlético, se o objetivo talvez seja, beliscar ali o título da Série B, né? Então aqui o ideal seria a vitória do Atlético, né? Avaí e Remo, em vários contextos aqui, a gente até tem algumas outras projeções, mas aqui o ideal é a vitória do Avaí, tá? Volta Redonda e Chapecoense, natural, vitória do Volta Redonda. Goiás e Novo Horizontino são 2 equipes ali que estão na briga, mas ali pelo menos a gente pode contar com uma vitória do Goiás, ou pelo menos um empate aqui nessa partida, é um resultado muito bom para o Atlético, tá? Criciúma e Botafogo de São Paulo, mesma coisa, né? Ou um empate ou uma vitória do Botafogo de São Paulo, tá? América Mineiro e Cuiabá, naturalmente, o América precisa só de mais um ponto para garantir a permanência na Série B para o ano que vem, então naturalmente seria o melhor cenário que o Atlético enfrente já o América de férias na última rodada, né? Muito provavelmente isso já deve acontecer, mas, né, aqui o resultado ideal, vitória do América Mineiro, tá? E no último jogo, naturalmente, que o Atlético vença a Ferroviária para que todos esses cenários sejam também positivos para o Atlético.
Aqui, gente, eu trouxe 2 cenários, tá, de possível acesso do Atlético nessa rodada 37, tá? Ou seja, vamos lá. Obviamente, o Atlético precisa vencer o seu jogo. O Atlético vencendo a Ferroviária, o Atlético precisa torcer para que Goiás e Novo Horizontino tenha um empate ou então que o Novo Horizontino não saia vencedor, tá? Por quê? O Novo Horizontino vai a 58 pontos, né? O Goiás vai a 59 ou 61 pontos e tem o confronto direto entre Remo e Goiás na última rodada. Ou seja, mesmo que atinja uns 61 pontos e ultrapasse o Atlético na última rodada, fica de impossível que Remo ou Goiás ultrapassem o Atlético nessa última rodada pelo confronto direto. Então o Atlético não seria ultrapassado pelas 2 equipes, tá? Então aqui a vitória do Goiás não é um problema para a sequência para garantir o acesso nessa rodada, tá? Nessa combinação, empate ou vitória do Goiás, a gente precisa também torcer para um empate ou vitória do Botafogo de São Paulo, tá? Empate ou derrota do Criciúma, né? Empate só atinge 62 pontos, tem menos vitórias que o Atlético, né? Não ultrapassaria o Atlético na última rodada pelos critérios de desempate, ou então na derrota só atinge 61 pontos em caso de vitória na última rodada, tá? Eu trouxe aqui Avaí e Remo, mas nesse cenário aqui é independente, tá? O resultado, se empate ou se derrota, ou qualquer resultado, tá? Por causa do confronto direto entre Remo e Goiás. Então, mesmo que o Remo vença aqui o seu confronto diante do Avaí, ele não interfere caso esses 2 resultados de Goiás, Novo Horizontino e Criciúma e Botafogo aconteçam na rodada 37, tá? Agora a gente tem um outro cenário, tá? Vitória do Atlético. Vitória do Criciúma diante do Botafogo, tá? Aí a gente vai ter que tirar outras equipes da briga. Esse aqui é um cenário mais complicado, né? No outro cenário, eu acho mais factível porque a gente está falando de empates, né? E até vitórias de uma equipe que está no confronto direto. Então aqui já fica um pouco mais complicado, tá? Caso de vitória do Criciúma, o Criciúma ele vai chegar já nessa rodada aos 61 pontos, né? Só que o que acontece? Goiás e Novo Horizontino que vai virar o jogo que não vai interferir muito justamente também pelo reflexo do confronto direto na última rodada, tá? Então o que acontece? Aqui a gente vai ter que torcer daí para uma vitória do Avaí e uma vitória do Volta Redonda, tá? Não pode ser empate, não pode ser nenhuma combinação diferente disso, tá? A Chape principalmente precisa ficar nos 58 pontos porque alcança o Atlético em número de vitórias, né? E também tem um saldo de gol superior ao Atlético, ou seja, o resumo nessa reta final é que o Atlético só possa ser ultrapassado por 2 equipes na última rodada, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente precisa torcer pela derrota da Chape e também pela derrota do Remo, que vai estagnar com 59 pontos, só vai atingir os 62 que o Atlético já tem, né? E isso não seria possível do Atlético ser ultrapassado por tantas equipes, né? Com os 62 do Remo, o Atlético só seria ultrapassado por Goiás e Criciúma nesse cenário aqui na última rodada. Então, esse aqui seria mais também um outro cenário em caso de vitória do Criciúma, mais improvável, precisa de uma combinação de resultados mais cravada para acontecer, tá? Pessoal, é isso, tá? Como eu falei no começo do vídeo, é o nosso penúltimo Qual é a Conta, né? Tomara aí que o nosso acesso aí já venha nessa rodada, tá? Não esquece de deixar o like aí, o que você achou do vídeo, quais são os seus cálculos, o que você acha que vai acontecer, se o Atlético já sobe agora ou se vai garantir o acesso apenas diante do América Mineiro na última rodada, beleza? Valeu, galera, um abraço, até a próxima.